Boa noite, estamos aqui no canal Emerson Rodrigues, Papai Responde, com mais um vídeo da Palavra de Deus. Visualize, dá seu like, compartilhe, inscreva no nosso canal, faça um comentário, faça uma pergunta lá nos comentários, entra no nosso Facebook, pode fazer pergunta lá que nós vamos estar com todo prazer para responder a pergunta da Palavra de Deus. E a gente vai ter aqui mais um Papai Responde de número 9, e o meu filho João Pedro vai fazer uma pergunta sobre fé. Ele vai perguntar sobre fé e hoje nós vamos estar falando sobre a fé. Qual que é a pergunta, filho? Pai, o que é fé? A fé, aqui em Hebreus 11, vai falar sobre a natureza da fé do Antigo Testamento. Vai falar sobre a vida dos homens do Antigo Testamento, que em Hebreus 11 está uma lista da galeria da fé, que fala que alguns venceram reinos, alguns foram vitoriosos devido à grande fé que eles tinham no Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler aqui apenas 3 versículos para nos dar uma boa compreensão do que é fé, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Primeiro, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. A fé é algo que você está esperando e ainda não recebeu. É a fé. Mas como que eu vou ter fé? Como que eu adquiro fé? Primeiro, ouvindo a palavra de Deus genuína, poderosa palavra de Deus, e lendo a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós temos que estar ouvindo, ser ouvintes, mas não ouvintes esquecido, mas praticante. E diz que ela é a prova das coisas que não se vê. Você que tem que dizer assim: não, eu recebi pela fé já isso. Pela fé, aquilo que eu espero eu vou ter. Quer dizer, isso é uma prova. Você está dizendo para a pessoa, não, mas você não passou ainda de ano. Não, mas pela fé que eu tenho em Jesus, eu vou fazer as provas, vou ser bem sucedido. Pela fé eu vou ter um bom casamento, pela fé eu vou casar. Porque muitos antigos alcançaram. Aqui está uma lista enorme que começa desde Abel e foi prosseguindo até terminar lá na morte de Isaías, que aqui fala no versículo 37, que alguns foram apedrejados, cerrados pelo meio. Segundo a história, Isaías ele foi trancado dentro de uma árvore, a mandato do rei Manassés, e foi cerrado no meio. E olha que diz aqui: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé é o quê? É aquilo que entendemos da fé. O que nós entendemos? Como que você vai entender da fé se você não ouve a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus? Ora, eu vou dar uma explicação pelo aquilo que entendemos. Nós conhecemos a passagem da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que Jesus vinha no caminho, aquela mulher há 12 anos já padecia de um grande fluxo de sangue, e ela já estava gastado todos os recursos. Mas ela diz assim, pela fé ela entendia no coração dela: se apenas eu tocar na orla do vestido dele eu serei curada. Ela entendia no coração dela que se ela tocasse a Jesus, ela seria curada. Mas ela não recebeu o milagre a hora que ela tocou na orla, mas ela já recebeu o milagre quando ela creu no coração pela fé, que se tocasse em Jesus. Quer dizer, pela fé ela entendia isso. Já antes de Jesus curar essa mulher, Jairo chegou até Jesus, um líder da sinagoga. Ele não, muitas pessoas entendem príncipe, mas ele não era um príncipe, não, ele era um dirigente de sinagoga. Ele só arrumava, organizava a sinagoga e deixava pronta a sinagoga, e depois era tido o culto. Ele era um líder, um dirigente. E ele entendeu e falou o quê? Mestre, se o senhor apenas ir lá e impor a mão sobre a minha filha, ela será curada. Porque os judeus entendem o poder da mão estendida. Tanto que Jesus ensinou a estender a mão sobre os enfermos ser curados, expulsaria demônios e receberia o batismo do Espírito Santo, que em Atos ensina pessoas recebendo o batismo do Espírito Santo pela imposição de mão. Por quê? Eu vou te fazer uma explicação. Há uma autoridade no estender de mão. Você pode ter certo poder aquisitivo, mas tem autoridade. De repente você compra uma Ferrari de 2, 3 milhões, você tem poder aquisitivo para isso. Mas de repente você vê num trânsito um guarda municipal que ganha R$2.000, ele só vai estender a mão assim, ó, pela autoridade, você vai ter que parar para ele.
Então o judeu entendia que tinha autoridade e poder ao estender as mãos. Então eles entendiam pela fé, assim a dizer, pela fé a mulher samaritana entendia que se tocasse em Jesus ser curada, pela fé já entendia se estendesse a mão seria curado. O centurião de Cafarnaum, pela fé, ele entendia que ele não precisava se encontrar com Jesus, Jesus não precisava vir na casa dele, que somente uma palavra que Jesus falasse, o teu servo em casa seria curado, a tal ponto de Jesus virar para a nação de Israel e falar assim, nunca vi fé tal como esse homem Israel, porque ele falou, mestre, eu também sou homem de autoridade, eu mando esse vir, ele vem, e a autoridade dele era só com 100 homens, mas ele entendia que a autoridade de Jesus era, mas falou, não preciso vir em casa, somente uma palavra tua e ele seria curado. Ele entendia que Jesus não precisava estender as mãos, que ele precisasse tocar em Jesus, mas ele entendia que se Jesus desse uma palavra, seria resolvido. Assim como Jesus falou para Pedro, Pedro, lança a rede para o lado direito. Pedro falou assim, olha, eu trabalhei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei. E ele recebeu o milagre porque ele teve fé, porque ele ouviu um discurso de Jesus. A quarta situação que nós entendemos de fé, a mulher Sírio-Fenícia tinha uma filha endemoniada em casa, e agora ela chega para Jesus e se humilha a Jesus. Ela entende que agora a sua humilhação faria Jesus curar a filha dela. Quer dizer, muitas vezes você tem que entender que a fé, ela vem pela sua humilhação, porque ela não estendeu as mãos, ela não quis tocar em Jesus nem pela palavra, mas ela entendeu o quê? Que ela se humilhou até Jesus, porque Jesus falou assim, não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar o cachorrinho, mas ela entendeu que se ela se humilhasse aos pés do mestre, ela receberia a cura para o filho. Eu não sei qual a sua posição, mas pelo que você entende de fé? Que você vai ter que tocar em Jesus? Que você vai ter que crer na palavra de Jesus? Ou a imposição de mão de alguém orando? Ou a sua humilhação perante Jesus? Quer dizer, o versículo 11, versículo 12, capítulo 11 de Hebreus diz assim, a fé, pelo que entendemos da fé. O mundo foi criado daquilo que não é aparente, mas foi criado. Então, pela fé que nós entendemos, é pela fé que entendemos. Então, fica com esse vídeo e Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.